TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui com o nosso programa Páginas da Bíblia, esperando que você continue assíduo, devoto, sempre buscando encontrar a verdade nas palavras deste livro sagrado. Vamos aqui já encerramos no programa anterior o livro do Gênesis, o primeiro do Pentateuco. Propomos hoje iniciar o segundo dos livros, que é o livro do Êxodo, e conto com isso para nos dar orientação, nos dar abertura de entendimento com os nossos mestres aqui presentes, a quem agradeço a presença do Padre Carlos Botura. Olá. O Diácono José Carlos. Bom estarmos juntos novamente. E a sua presença. Vamos assim descobrir o que nós vamos encontrar com essa descoberta neste livro do Êxodo. Eu quero então, para iniciar, que a gente procure assim saber, eu vou pedir a ajuda do Padre Carlos, como é que se deu a formação desse livro. Em que época, quem foi, qual comunidade, se foi um personagem, se foi alguém que realmente montou esse livro, compilou sua história, enfim, o que entender para que a gente comece a conhecer o livro livro do Êxodo. Do Êxodo. Então, como todo o Pentateuco, talvez com exceção do livro do Deuteronômio, que tem uma tradição própria, o Êxodo também é formado ao longo do tempo, bastante tempo, por diversas tradições que nós, quando começamos então o estudo do Pentateuco, recordamos para vocês. A Eloísta, a Javista, a Sacerdotal, depois então entra a Deuteronomista, e essas tradições elas datam desde 1000 anos antes de Cristo, até essa última, no caso, o último redator dos principais textos, que é o Sacerdotal, que é do 4º século antes de Cristo, no tempo do exílio da Babilônia, quando essas coleções foram sendo juntadas e colocadas juntas para formar esses livros nossos. Então nós temos tradições de bastante épocas diferentes, de diversas tradições diferentes, modos principalmente de ver a Deus diferenciado, né? O que nós vamos perceber de modo assim bastante importante, digamos, é a questão que vai aparecer nos primeiros capítulos do nome de Deus, né? Que a gente já viu, né? Chamado de Elohim primeiro, depois vem Sebaô, vem o Senhor dos Exércitos, o Shaddai, e agora então oficialmente, entre aspas, digamos assim, aparece o nome de Javé, que a gente vai detalhar um pouco melhor no momento dessa revelação desse nome. Então nós temos essas várias tradições e várias épocas, mas a fixação do texto se dá então especialmente no exílio babilônio, mas depois ainda continua o processo até que realmente se solidifica, em que os judeus fazem um trabalho de concretização, de cristalização desse texto, não permitindo mais que haja variações, né, como acontecia por meio das cópias e dos comentários que se fazia, e isso acontece mais tarde pelo século IV. Uhum. E essas cópias, com certeza, manuscritas todas, né? Ah, sim, né? A imprensa vem muito depois. Você quer acrescentar alguma informação, Diácono? Bom, o que a gente poderia acrescentar é que aqui, já no capítulo 1º, que nós vamos ver, o autor ele faz uma atualização histórica, volta lá no finalzinho, ali no capítulo 46 do Gênesis, traz a lista, né, dos filhos de Israel que foram para o Egito. Então ele faz assim uma anamnese, e uma anamnese sintética, podemos dizer assim, da migração do povo hebreu para o Egito, né? E dizendo inclusive que José já estava lá.
E aí, isto posto, começa a narrativa, então, dessa saga, contando o sofrimento do povo, que havia, com o decorrer do tempo, sido escravizado pelo faraó, porque era um povo que crescia, a população crescia, eles eram fiéis ao mandamento: sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, né? E então isso começou a causar uma preocupação ao faraó e aos egípcios, né? De ordem militar, de ordem política, também de ordem econômica, envolvia todos esses aspectos, porque realmente a população dos hebreus crescia bastante, né, dentro do Egito. Então começa essa perseguição, né, com trabalhos forçados, eles escravizados eram obrigados a produzir os tijolos, trabalhavam com barro, carregavam, né, muito peso, muitos fardos, e construíam as cidades para os egípcios. E inclusive a perseguição, devido a essa preocupação com a multiplicação, tinha também o nefando controle da natalidade, e que matava, né, os meninos que nascessem. E aí vai entrar também, nós vamos ver, que você vai ler, aquela briga do faraó com as parteiras, né? E aí nós vamos ver um papel muito importante dessas parteiras, que eram fiéis a Deus, não é? E sutilmente elas conseguiam burlar essa ordem do faraó. Então Deus zomba, não é? Porque as parteiras, mulheres simples, elas conseguiam zombar do faraó com todo o seu poderio. Antes de entrar nessa história bonita, né, que a gente vai ver nesses primeiros capítulos, alguma coisa que eu gostaria ainda de observar, então, né, de modo geral, a respeito do livro, é que na cabeça da gente, claro, a gente vai lembrar de toda essa questão da saída do Egito, principalmente, da aliança, né, do monte de Deus, mas é interessante que o êxodo, que a palavra quer dizer saída, né, ou às vezes também pode ser interpretada como passagem, deslocamento, digamos assim, né, um termo mais amplo. Esse êxodo do povo, ele vai acontecer durante todo o que resta do Pentateuco ainda, e ainda entra depois no livro de Josué, quando vão entrar na Terra Prometida, né? Então, todo o Pentateuco, o povo está em marcha, está em êxodo, né? Do Egito, está ali no Egito, está ali no êxodo, né? A saída do Egito, mas essa marcha continua. Então ela vai até Números 10:10, onde nós temos a metade da série, que começa em 19:1, onde o povo chega aos pés do monte de Deus. Ali marca a metade do caminho, e é onde a permanência, né, desse povo vai se estender por mais extensão de texto. Não digo por mais tempo, mas por mais extensão de texto, onde então vão ser estabelecidas as grandes instituições, especialmente do culto, né? Todas as prescrições de como fazer o tabernáculo do Senhor, que no começo então era onde abrigava a Arca da Aliança, né? Que ia acompanhando então a jornada, os deslocamentos do povo. Depois isso vai ser transferido mais para frente, lá quando for construído o templo, né? Já com Salomão. Então, aqui nessa etapa maior, que vai começar em 19:1 até Números 10:10, dessa permanência aos pés do monte. Mas o caminho todo, né, então, desde a saída do Egito, o primeiro deslocamento dentro do Egito, até a Terra Prometida, são 12 etapas. Veja bem, o número simbólico mais uma vez, né, o número 12. Então, os deslocamentos que o povo vai fazendo, depois acampa, fica um tempo, e assim por diante, são 12 etapas, tá? A primeira, a gente tem as três primeiras, ainda dentro do Egito, depois fora do Egito vai continuar essa peregrinação. É muito importante o padre ter falado isso, porque na nossa cabeça também, nós que somos modernos, da pós-modernidade,
nós imaginamos sempre os deslocamentos tudo muito breve, porque nós temos hoje realmente esse transporte que é algo que satisfaz em 24 horas no máximo, você sai de um lugar, vai para outro. E essa travessia foi uma travessia que ultrapassou geração, né? Exatamente, então, o número 40 que quer dizer isso, foi uma geração toda. Exatamente. Então, para a gente entender que enquanto acontecia esse deslocamento, a história continuava fazendo o seu registro, tanto no Egito, com a perda dessa mão de obra, como também em toda a região que dependia desse povo, né, padre? Isso mesmo. Então, é uma longa jornada. A gente vai esclarecer no momento, porque 40 anos, exatamente, já vimos isso em outros programas, acabei de dizer, é o tempo que se considera o tempo de uma geração. Isso. Então, ao longo do caminho e do texto, nós vamos ver que todos os que saem do Egito, ninguém entra na Terra Santa. Inclusive Moisés, né, vai ver de longe, mas não entra. E se todo os seus um processo filhos, né? de purificação. Muito bem, então eu vou pedir agora para que a gente comece efetivamente o nosso estudo. Estamos então iniciando o Êxodo, no primeiro capítulo. Vamos entender um pouquinho essa descendência de Jacó. Então eu vou fazer uma leitura baseada mais em nomes, mas é importante saber do versículo 1 até o 7º. Vai dizer: eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Azer. Os descendentes de Jacó eram, ao todo, 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Que foi aquele assunto, né, Diácono, que você colocou na sua introdução, para trazer as consequências dessa família que cresceu tanto, trouxe, consequentemente, sérios problemas junto com isso. Segundo os estudiosos, essa fala de que os israelitas, que o Egito estava repleto assim, de israelitas, segundo os estudiosos é uma hipérbole, porque um exagero, né? Um exagero literário, porque, segundo eles, o povo estava mais concentrado ali no delta do Nilo, ali no norte do Egito. Mas, em todo caso, fica claro que esse crescimento populacional dos hebreus causaram uma séria preocupação ao faraó e, consequentemente, também aos egípcios, né? Porque eles começaram, então, a sentir medo de que houvesse assim, uma revolução, e também tinha as outras razões, né? Além dessa razão militar de haver uma revolução e os egípcios e os hebreus tomassem o governo, digamos assim, tinha também a razão econômica, né? Porque era interessante para os egípcios, sobretudo o faraó, a mão de obra escrava, porque é uma mão de obra barata, né? Além da razão militar. E aí então nós vamos ver essa questão, aí entra aquele confronto, porque Deus vai ouvir o clamor, né, do povo. O povo começa a gemer, né, a sofrer durante essa dura escravidão, e Deus então vai ouvir o clamor desse povo e vai então intervir na história, né? Deus entra na história do ser humano, defendendo esse povo, porque nós vimos lá atrás que Deus já tinha feito uma aliança, né, com Abraão, Isaac, Jacó, feito uma promessa. Então Deus, ele, como diz o autor, ele se lembra do seu povo, escuta o clamor desse povo, e aí nós vamos ver que Deus vai intervir na história. E é uma maneira assim muito interessante, porque o povo era escravo, né, um povo militarmente, o poderio bélico, digamos assim, fraco, um povo escravizado, e
E então Deus vai, podemos dizer entre aspas, brincar, né? Zombar do faraó com todo o seu poderio, haja vista que o Egito era uma potência, né? daquele tempo. E Deus, ele intervém e faz e se manifesta, né? Através de prodígios, de milagres, e que nós vamos ver nos próximos capítulos. Aqui nós temos nesses primeiros versículos, então, a ligação, né, com o que foi narrado antes no Gênesis, quando recorda esses filhos, essas pessoas que foram ao Egito, e também mostra o ponto em que muda a situação, que destaca bastante aqui, né? Então, tanto aquela geração toda dos filhos de Jacó que foram, né, para o Egito, morreu, como também logo em seguida nos diz da morte do faraó que conheceu José, e assim por diante, essa mudança toda que ocorre, né? Isso aqui que é o ponto central, junto com essa questão então da multiplicação do povo ali de Israel dentro do Egito, né, do povo hebreu dito aí no momento. O ponto focal, né, da disputa que vai acontecer agora nos primeiros capítulos toda essa: o povo fica ou o povo sai, né? Porque de um lado tem o temor, né, que esse povo possa combater contra os próprios egípcios, mas o que o faraó quer evitar de qualquer maneira é que o povo saia dali, mão de obra, como foi falado, né? E essa é a disputa que existe, então, entre Javé, que quer levar o povo para a terra que foi prometida, e Faraó, que quer retê-lo ali. Sendo que é bem importante a gente notar que, de certa maneira, o povo, em geral, estava bem acomodado ali. A iniciativa de tirá-lo do Egito é de Deus, lembrando das promessas feitas, então, desde Abraão. Porque o povo, inclusive, a gente tem aqueles ditados que a gente lembra, né? Chorar as cebolas do Egito. Isso. Lá para frente, né? No meio da jornada. Mas por que nos tiraste de lá? Então o povo estava acomodado ali. Vai ficar incomodado agora, quando então o faraó impõe duros trabalhos. Muito bem. Eu vou pedir que continuemos, vamos avançando, para a gente entender essas questões que estão sendo colocadas, dessa família que se torna numerosa e que ganha por parte de seu irmão e por parte de seu filho, quando eu falo de Jacó, bastante concessão, porque ele foi generoso, uma vez que o faraó concedeu a José o beneplácito de governar tudo e fazer como ele bem entendesse, porque o faraó confiava nele. Ele distribuiu terras, as melhores terras para seus irmãos, né, para sua família. Isso vai trazendo, com o passar do tempo, esses filhos geram filhos, esses filhos crescem, esses filhos, embora vão se tornando ajudantes da construção daquele país, também vão se tornando escravos, né? Então, vamos avançar nesse entendimento para entender melhor essas colocações que o diácono já tinha também levantado, o versículo 8º até o 14, que vai tratar disso, para a gente entender melhor. E vai falar sobre essa opressão dos israelitas. Vai dizer: chegou ao poder sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras, para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, o que fez temer os israelitas. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos. A preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalho, ao
aos quais os obrigavam. Me fez lembrar o filme Os 10 Mandamentos, que é um filme antigo, histórico, que eu quando criança já assisti e que hoje em adulto eu adoro ver. Já devo ter visto umas 10 vezes ou mais. Porque ele traz, depois um outro filme feito mais recentemente, né? Era Faraó e Moisés, uma coisa assim, que foi feito também. A história de Moisés em particular detalhado, também, menos detalhada, mas que mostra esse contexto histórico que é muito interessante a gente ver como é que essa inveja vai crescendo e se consolidando para expulsar o povo que antes foi muito bem recebido, né, padre? Então, como falamos anteriormente, a questão não é expulsar o povo, a questão é conseguir tirá-lo de lá, que o faraó queria reter, né? Assim, além do que já falamos bastante a respeito dessa questão, então começa a opressão do povo, porque está muito numeroso, etc. Só uma curiosidade, nós temos o faraó que era do tempo de José, que morre, que nos disse aqui. Nós temos esse faraó agora que começa essa opressão e logo em seguida, nos primeiros capítulos ainda, vai dizer que vem um outro faraó ainda, que esse daqui morre também. Só assim por curiosidade, né? Aqui são citadas, primeiro, os faraós nunca são citados pelo nome. São só faraó, né? Que inclusive é interessante porque essa palavra faraó, ela não é propriamente como os reis do Egito eram designados. É uma palavra, uma nomenclatura que vem da Bíblia, que não se sabe muito bem, não é? A sua origem, mas não era própria dos reis do Egito. Eram reis, né? De modo geral, assim. E acaba se tornando título para nós que estamos acostumados com a Bíblia, mas é da Bíblia esse vocábulo, né, essa palavra aí. E uma outra coisa, então ele cita o nome de 2 cidades construídas, né, por esse trabalho já forçado, Ramsés e Pitom. A arqueologia não tem muita certeza da localidade delas, de identificar os lugares, se fazem sempre escavações, mas não se tem certeza, mas o que consegue afirmar com bastante probabilidade é que esses acontecimentos e essas construções, sejam elas onde forem, né, através de outros vestígios, ela acontece no século XIII a.C. O Êxodo, portanto, também vai acontecer nessa época, ou seja, 1.200 tantos anos atrás ou mais, né, de Cristo, antes de Cristo, e esse faraó provavelmente seria então Ramsés II, da 19ª dinastia do Egito. Veja bem que um dos nomes da cidade é exatamente Ramsés, e existem vários Ramsés, não é só esse é o segundo. Então é uma curiosidade para a gente poder datar um pouco, né, esses acontecimentos. E tá aí nesse contexto, então, o povo começa a sofrer essa opressão toda, não é? São cidades aí nos discos, né? Cidades celeiros, né? Cidades celeiros. Ou seja, o faraó da época ele está querendo então numa região certamente perto do Nilo, das colheitas, né? Para guardar então as colheitas feitas em suas épocas. Então, só repetindo, padre, são cidades armazéns. Isso. E eu vou deixar, então, que a gente continue esse assunto, porque já estamos esgotando o primeiro bloco, mas apenas para citar uma coisa que o senhor falou muito interessante, essa questão do faraó. Ele realmente parece que vem caracterizar esse período escravo, né? Interessante, depois desaparece. Começa para caracterizar a chegada dos filhos de Jacó e com a retirada pelas mãos de Moisés some. Certo. Né, esse vernáculo. E só para dizer uma outra curiosidade pequenininha, as palavras trabalho e duro, né, duro trabalho, aparecem nesses poucos versículos 7 vezes. Outro número simbólico para dizer que era totalidade. Era feio. Mas eu vou pedir um pequeno intervalo, porque esse assunto para mim é apaixonante, junto com toda essa questão que a gente começa no nosso imaginário a criar e a imaginar, para entender a luta que Moisés teve para tirar esse povo dessa escravidão que não foi fácil. Já voltamos. Voltamos, meus queridos, e nós estamos aqui empolgados, porque essa história mexe muito com a gente,
São trechos belíssimos da saga do povo de Deus e que traz muitos ensinamentos. Eu quero que vocês, continuando aí no estudo com a sua Bíblia, quem tiver, acompanhe, quem não tiver, eu vou ler o pequeno trecho do versículo 15 até o versículo 22 do primeiro capítulo ainda do livro do Êxodo. Vai dizer assim: o rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fua: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agistes desse modo e deixaste os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso, Deus favoreceu essas parteiras e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Ai, que raiva deste Faraó, porque ele já vem aprontando, né, devagarzinho. E agora ele vem chegar, mas é exatamente uma coisa que é interessante que eu notei, é que nos tempos de hoje, manda-se matar as meninas, porque não tem muito a ver as meninas. Afinal, nós precisamos da mão forte do homem que domina tudo, mas aqui é o contrário, manda matar os meninos. E a razão exata qual é, diácono? Aqui nós temos, por trás das palavras, aquela antiga briga, né, entre a vida e a morte, entre a cultura da vida, a cultura da morte. E aqui nós temos esse embate entre o Deus da vida e o Faraó, que representa a morte, para os hebreus. Claro, ele manda matar os homens porque dentro de uma sociedade patriarcal, o homem é muito importante. Então, só vão ficando as meninas, então vai se enfraquecendo, né, a sociedade familiar, vão se enfraquecendo os clãs e as tribos. Então, essa era a estratégia do Faraó, né? E assim, o que a gente observa, e é muito bonito por trás das palavras, que é aqui no Egito, nesse tempo de perseguição, nesse tempo de escravidão, de muito sofrimento, com trabalhos pesados. Pensa o sofrimento das mães que perdiam seus filhos nessa cultura de morte. Mas é nesse sofrimento da escravidão que Deus vai forjando o seu povo, e vai dando cumprimento àquela promessa que fez a Abraão. Abraão, quando morre, ele só tinha o filho Isaac e o filho da concubina Ismael. Isso. Ele não viu essa multidão, né? Depois a promessa continua com Isaac, com Jacó ali com os 12, e aí depois as tribos vão para o Egito, e segundo o censo aqui do início do livro, eles tinham o quê? 70 pessoas quando foram, quando as famílias foram. E agora já são milhares. Então, mesmo diante da perseguição, de todo esse sofrimento, Deus cumpre a sua palavra. E início lá século XVII, agora já estamos no século XIII, entra o número 400, que é ligado também aos 40 que o padre havia dito, né? Um número simbólico que significa um tempo de preparação. Então Deus vai forjando, vai preparando o seu povo mesmo diante desse sofrimento, para depois vir a liberdade. Outro ponto que a gente não pode esquecer de comentar: as parteiras também tem um número simbólico. E quando ele fala 7 vezes duros trabalhos, mas também 7 vezes é repetido o nome das parteiras, que são abençoadas por Deus. Então, as parteiras representam a totalidade, podemos dizer assim,
na vitória da vida sobre a morte, Sobre a morte. que acontece aí nesse episódio, né? Isso é muito bonito. Então elas são, segundo o autor, elas são assim abençoadas. E aí esse número 7 vezes elas são citadas, representa essa vitória, né? Do fraco, aparentemente, mas que tem a fortaleza de Deus sobre aquele que é forte, que tem o domínio, mas que não é todo poderoso como o nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quer complementar, meu padre? Porque eu estou vendo aí, pelo que o diácono coloca, esses 400 anos, desde a chegada de José no Egito até o nascimento de Moisés, que é aquele destinado a libertar o povo, tirar o povo. Esses 400 anos, muita coisa aconteceu, muitos faraós apareceram, né? E acho que nós conversávamos, inclusive, no intervalo sobre isso, essa nomenclatura que o senhor já havia dito do faraó no bloco anterior, né? Sobre essa nomenclatura que é específica, parece-me que desse período. Depois... Do Êxodo, da Bíblia propriamente dito. Isso. Não é do período, é da Bíblia. Da Bíblia. E passou a Nesse ser um período. vocabulário usado por todos, né? E quando fala em faraó, a gente já se reporta a Exato. esse período, né? O senhor quer completar ou posso avançar? Somente assim, rapidamente, além daquilo tudo que o diácono falou muito bem, né? Nós temos aqui, então, a luta da vida contra a morte, do faraó, que representa a morte, de Javé, que representa a vida, e das mulheres contra os homens, digamos assim, que na mesma situação. Nós vemos que primeiro o faraó dá ordem para as parteiras não as cumprem, né? Depois vai dar a ordem aos homens fazerem isso, de jogar as crianças fora, e mais uma vez, aqui a gente vai ler agora no texto, Isso. vai ser a mãe e a irmã de Moisés, né, que vão driblar também essa ordem. Não que não a cumprem. Vamos escutar Isso. antes de eu comentar, né? Exato. Então, estamos entrando agora no capítulo 2º do livro do Êxodo, e eu vou fazer a leitura do versículo 1º até o 10º, que vai contar essa história onde vamos conhecer Moisés. Vai dizer assim: certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pez, colocou dentro a criança e a depôs nos juncos, à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo-o, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de Faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha do Faraó lhe disse: leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. E aí, diácono, esse pedaço é tão conhecido, mas é bom sempre ouvir, né? Belíssima essa história, né? Uma maravilha da revelação de Deus. E aí, mais uma vez, entram as mulheres, né? Lutando pela vida. E, inclusive, é digna de elogio a filha de Faraó. Enquanto Faraó mandava matar e fazer e acontecer, essa filha do Faraó, ela mostrou compaixão, mostrou amor por aquela criança. Instinto materno, não é? A mãe de Moisés preservou durante 3 meses, depois, né, preparou toda aquela cesta com junco, betume e etc. A irmãzinha dele provavelmente deve ser a Miriam, que depois vai acompanhá-lo lá na libertação, vai acompanhando, né, a navegação do cestinho. E também nós vemos, assim, de maneira implícita, a providência de Deus, né? A menina vai olhando o que acontece e ele vai parar justamente onde está a filha do Faraó, que ao contrário do seu pai,
demonstra ser assim uma pessoa muito boa, com grande instinto maternal. Ela e a sagacidade da menina, porque a menina, ela, olha, quer que eu chame uma mulher das hebreias para amamentar, aí trouxe justamente a mãe dela. A mãe, claro. Né? A filha de Faraó, ela também confia na mulher, olha, vai para casa e cria, quando ele estiver grandinho, traz para mim. Então, e a mãe de Moisés cumpre tudo isso, né? Ela cria, amamenta, quando ele está grandinho, ela leva para a filha de Faraó, e até então não havia sido dado o nome, outro negócio muito interessante, né? É a filha de Faraó que dá o nome de Moisés, que significa tirado, né? Porque eu o tirei das águas, então esse é o significado do nome Moisés. Todo nome geralmente tem um significado, e aí o significado de Moisés é esse, porque eu o tirei das águas, aquele que foi tirado. E aí então vai entrar já a outra parte da história. Ele é criado ali dentro da corte, não é? É bem formado, vai ter uma educação, né? Uma educação refinada, principesca, né? Afinal de contas, ele foi adotado pela princesa, então ele é criado ali dentro da corte, tem uma educação refinada, e Deus Deus vai usar tudo isso, né, para chamar depois Moisés para a sua grande missão. Padre, então para colaborar com aquela frase que a gente conhece, tudo contribui para a graça de Deus, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, no caso, né? Porque o texto vai mostrando essa questão das mulheres que a gente vê, e é uma zombaria dos planos do faraó, na verdade, né? Que é vencido, porque acaba que colocam o menino lá no Nilo, como era a ordem do faraó. Acontece que vai ser adotado por essa filha do próprio faraó, como já foi colocado, e ainda por cima, né, vai depois viver lá nessa casa daquele tirano que o havia condenado, né, indiretamente à morte junto com os outros meninos. É interessante outra coisa a respeito do nome Moisés, porque aí a Bíblia nos dá uma etimologia tirado das águas, que é uma etimologia do hebraico, mas parece, né, que na verdade é um nome egípcio, a filha dá o nome. E nós temos aí um outro significado que seria nascido de. Isso. O próprio nome do possível faraó e da cidade, né, Ramsés, veja que tem um MS, tá? Seria Ramsés, Ra é o Deus Sol. Isso. Missés, nascido do Sol, do Deus Sol, seria o significado do nome do faraó. E aqui no caso, Missés, Moisés, né? Moisés é a mesma raiz, é nascido de, mas não especifica de quem, né? Porque estava lá nas águas. Então também um nome egípcio. Uma brincadeira também. Com o nome, né? Interessante. Interessante, pois é, são coisas. Outra coisa interessante, como já outras vezes, aqui nesse texto aparece 7 vezes também a palavra menino, né? Moisés, a mãe do menino e o pai, que não é nomeado, não tem nome, mas os dois são da tribo de Levi. Por que isso? Depois nós vamos ter o próprio Moisés levita, e mais ainda vai ser destacado o papel do seu irmão Arão, que é sacerdote, é constituído sacerdote mais para frente para o culto de Deus. E a gente sabe, né, que a tribo de Levi fica encarregada do culto de Deus pelos séculos futuros, né, no templo futuro, na jornada mesmo, na tenda, e depois no tempo futuro. Então, nós temos aqui uma mãozinha, digamos assim, dessa fonte sacerdotal que zela, né, pelas famílias sacerdotais, e aqui aparece. E, enfim, para não estender demais, que já estamos estendendo, existe, né, nesse gesto da mãe de fazer essa cesta, e untar com o barro e depois o betume, 2 paralelos interessantes. Aí, o primeiro é da própria Arca de Moisés, que também ela é
untada com o piche, né? Isso. Então aí a gente vê que ali existe uma libertação do dilúvio, aqui vai haver uma libertação da morte novamente do Nilo. Prefiguração, no caso, né, padre? Está repetindo, né? Prefigurado. Um isso, tipo. é porque aconteceu antes. Aconteceu exato. antes, né? Tá certo. E ainda a gente pode, mais uma vez, dizer que esses fatos do nascimento de Moisés já estão também prefigurando a história toda, depois principalmente aqui nesse caso, a passagem do mar, né? Onde passa enxuto, né? Para depois ser destruído o exército do faraó nessas águas. Muito bom. Meninas, então continuando aqui, vamos fechar o capítulo 2º, lendo do versículo 11 até o 22. Depois ainda vai ter mais um pedacinho sobre a vocação de Moisés, a gente fecha mais à frente. Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que os dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: "Por que feres o teu próximo?" E ele respondeu: "Quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste outro egípcio?" Moisés teve medo e disse: "O fato já é conhecido." Faraó teve notícia do caso, procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Madiã e assentou-se junto a um poço. Ora, um sacerdote de Madiã tinha 7 filhas. Elas, tendo vindo tirar água, depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram uns pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhes disse: "Por que voltastes mais cedo hoje?" Responderam: "Um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho." "Onde está ele?" perguntou o pai. "Por que deixastes ir esse homem? Chamai-o para comer." Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Séfora, e ela deu à luz um filho, a quem ele chamou de Gersã. Pois disse: "Sou um imigrante em terra estrangeira." E a mão de Deus continua desenhando a sua vontade, né? Hein, diácono? Com certeza, né? Então aqui, 2 episódios. Então ali no primeiro episódio, parece que há um fracasso, né? Moisés ainda é inexperiente, ele sai do palácio, vai visitar os seus irmãos hebreus e ele presencia a opressão, né? A injustiça, né? A opressão, a injustiça. Aí ele olha para um lado, olha para o outro, ninguém está me vendo. Tô com raiva mesmo, né? Ele mata, não é? Esse egípcio, esconde o corpo na areia. Então é assassinato, ocultação de cadáver e tudo mais. Mas aí a gente percebe que ele quis adiantar aí o plano de Deus. E sem Deus nós nada podemos fazer, né? Jesus mesmo nos fala no Evangelho de São João: "Sem mim nada podeis fazer." Outra coisa também, não é essa violência dele. Violência sempre vai gerar mais violência. Aí o que acontece, né? Qual a consequência desse ato impulsivo, né? É um ato terrorista, na verdade. E tinha uma câmera escondida. Tinha câmera escondida, eram os próprios irmãos, né, de Moisés. E começa então a fofoca, a rádio peão funcionava bem lá, o negócio vai parar até no ouvido de Faraó. E então Moisés é obrigado a fugir. E aí vem aí o segundo ato dessa cena, em que ele defende, né, protege a filha de Raguel, ou Jetro. Ele tem 2 nomes, o sogro de Moisés tem 2 nomes na escritura, que Raguel, depois nós vamos ver várias vezes chamar de Jetro, né? Isso. Ele defende as meninas, ele ajuda a dar de beber, né, para os animais, pegar água, e então elas relatam isso pro senhor Raguel, que fala: "Não, chama esse homem aqui, né,
e então ele vai passar essa temporada no deserto, né, se preparando e cuidando ali da família dele. Nasce o seu primeiro filho, o Gersam, ou em outras traduções Gerson, né, por que ele colocou esse nome? Porque ele se sentia forasteiro ali. Então o Gersam ou Gerson significa forasteiro, peregrino, né? Ou estrangeiro aqui. Então ele dá o nome a esse filho dele. E aí, o Padre Carlos, temos aí mais, quer aprofundar mais? Sim, algumas outras coisas. Nós temos nesses versículos a saída de Moisés para ali o Monte Horebe ou Sinai, não é? Então vejam bem que há 2 êxodos. Moisés, mais uma vez, está prefigurando o que vai acontecer a todo o povo depois. Primeiro ele sai do palácio e vai para junto dos seus irmãos. Então veja bem, né? Ele não perde, digamos assim, a sua identidade hebreia, né? Apesar de ter sido educado e criado lá no palácio. Depois vai aparecer novamente o estrangeiro, né? Ele não perde a sua identidade, mas lá para a terra onde ele vai, sim, ele perde praticamente a sua identidade. Tanto que a filha, né, quando fala, foi um egípcio que nos ajudou. Quer dizer, ele fica nesse negócio de sem ter direito a uma identidade nesse período, né? E exatamente o outro êxodo de Moisés aqui é que sai lá do Egito e vai para onde o povo irá depois nas suas primeiras etapas, que é chegar aos pés do monte, né, ali em Madian, no caso, como é chamado. Então ele faz essa intervenção violenta, já foi falado, né, sem a autorização de Deus, sai pelo tiro, sai pela culatra. A gente vai perceber que não só, é outra situação importante desses versículos, não só o Egito, né, está oprimindo os hebreus, como também mostra bastante interessantemente que entre os hebreus existe também opressão, né? Um está maltratando, discutindo com o outro, e Moisés também quer intervir aí, outra vez não dá certo, porque ele não foi ainda constituído nem chefe nem juiz, né? Como perguntam para ele, o que irá acontecer nos próximos capítulos, com Deus chamando e enviando a ele. Daí sim, ele vai ser um líder e vai ser um juiz entre o povo, né? Então tudo. E outra coisa que comentamos no Gênesis e aparece ao longo da Escritura é que esse encontro de Moisés com as filhas de Raguel, e depois, né, uma delas é Séfora, né, que vai ser lhe dada como esposa, se dá no poço, né? O poço que tem um forte cunho nupcial na Escritura. Já aconteceu com Jacó, né? Ele tinha encontrado, já aconteceu com o servo de Abraão que vai buscar esposa para Isaac, e vai acontecer também lá com a samaritana, né, que nós já dissemos anteriormente. Então, o símbolo do poço como nupcial. E só para recordar, né, ao longo da história de Israel, eu não lembro agora qual é o livro que traz isso, mas aparece que o povo de Deus deve beber do próprio poço, né? Numa época que estavam se miscigenando, acho que no tempo dos juízes que acontece essa citação. No tempo dos juízes, estavam tomando esposas estrangeiras e chamam para que não façam isso, né? Então, beber do próprio poço, essa expressão também tem esse significado de escolher esposas do próprio povo e não entre estrangeiros. Claro que aqui no momento Moisés acabou de se casar com uma estrangeira, mas vão acontecendo essas diversas etapas da história do povo de Deus. Muito bem. Com essa história, nós encerramos o capítulo 2. Ainda tem um trechinho que a gente vai pegar. Tem um trechinho que vai do 23. Que vai fazer a transição. Só para a gente fechar, são 2 versículozinhos que vai dizer assim: muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram. E do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Então, nós deixamos aqui o convite para que vocês não percam o nosso próximo programa, onde nós vamos entrar exatamente no 3º capítulo,
sobre a vocação de Moisés e nós vamos continuar com essa saga belíssima, muito importante para que a gente tenha um entendimento da vontade de Deus sobre um povo. E assim, queremos agradecer a presença de nossos participantes, nossos mestres, Padre Carlos, Diácono José Carlos, mais uma vez, e agradecer a todos vocês, de forma muito especial a TV Imaculada, que nos concede essa oportunidade desse estudo belíssimo. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!